noite a todos. Convido a encontrar seus lugares, ficar de pé, começar a cantar com a gente. Pode ser com palmas. Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade. Nos ensina a te imitar por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mão, nossa mente, coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? No silêncio ou perigo, és a calma, paz, abrigo. És amor em ação, esperança e a canção. Dos que choram és consolo e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Que as nossas obras mostrem o poder da tua mão. Como o sol que dá sabor, a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Mais uma vez para acabar. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Yeah. Vamos orar. Senhor, nós te damos graça, Pai, porque o Senhor nos fala em sua palavra que o seu reino é um reino de justiça, de paz, de alegria, e nós buscamos por esse reino. E que as pessoas, quando conversem conosco, quando elas olhem para a nossa vida, que elas consigam enxergar o norte, que nós possamos passar um norte para elas, que é o teu amor, que as nossas obras falem do teu amor. Senhor, nessa noite que nós possamos te adorar e te louvar como o Senhor merece e como lhe agrada. Deus, nos ensina também, Senhor, neste domingo, a vencer nossos altos e baixos, Senhor. Que nós possamos firmar novos compromissos contigo. Que nós possamos corresponder o teu amor nessa noite que nós falamos da tua ceia, do teu sacrifício por nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queria que você cantasse essa música, orando ao Senhor. Minha vida entregarei. Quem sou eu para merecer perdão sem fim? Meu Jesus veio e derramou seu amor por mim, seu amor por mim. Lá na cruz eu vi meu pecado em ti, minha vida vai entregarei.
Espírito Santo agora habita. Hoje entendo. Hoje entendo e sei por que Cristo morreu. Se morreu por mim, lá na cruz eu vi meu pecado em ti, minha vida, Pai, entregarei no mais alto céu, há lugar para mim, minha vida, Pai, entregarei. Seu Espírito Santo agora habita em mim. Hoje entendo e sei por que Cristo morreu por mim. Sim, morreu por mim. Lá na cruz eu vi meu pecado em ti, minha vida, Pai, entregarei no mais alto céu, há lugar para mim, minha vida, Pai, entregarei. Ele salva e transforma, minha vida entregarei. Ele é santo, poderoso, minha vida entregarei. Ele salva e transforma, minha vida entregarei. Ele é santo, poderoso, minha vida entregarei. Minha vida entregarei. Lá na cruz eu vi meu pecado em ti, minha vida, Pai, entregarei no mais alto céu, há lugar para mim, minha vida, Pai, entregarei. Nós só conseguimos entregar aquilo que a gente tem de mais valioso, a nossa vida, se nós confiamos no seu amor, se nós confiamos que Ele continua sendo bom. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chegou outro dia. Então chega o dia de viver
tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua e continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele é bom apesar de nós, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua e continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Eu tenho certeza que você consegue dar com alegria, contribuir com alegria também. E se for realmente o caso, você dê nessa noite, que você contribua. E o Senhor ama aquele que dá com alegria. Tu és soberano. Todos juntos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. No início, vamos cantar juntos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. E tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Vamos com as palmas, bem de leve. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas
tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Muito obrigada. Podemos encontrar nossos assentos. Essa música, para mim, era uma música riquíssima, uma das músicas mais, é uma música já mais antiga, mas interessante, assim, dessas que vale a pena ficar pelo tempo. Ela coloca dois conceitos, tem vários conceitos nela, mas dois conceitos que eu acho muito interessantes. Ela fala sobre a soberania de Deus, que é, quando a gente entende isso e confia nisso, você entende que Deus controla todas as coisas estão debaixo das mãos dele, todas as coisas estão debaixo do domínio dele, desde a história mundial até as micro coisas que acontecem na sua vida, ele tem controle de tudo isso, mas apesar disso ele se importa com a gente, ele ama a gente. Isso é uma coisa que quando a gente entende os momentos que a gente, que a gente consegue lembrar disso, crer nisso, pensar sobre isso de uma maneira ampla, completa, né, faz com que uma série de coisas passem, medos, ansiedades, incertezas, e a própria incerteza, ela deixa de ser um troço monstruoso e passa, bom, eu não tenho certeza, mas ele tem certeza de todas as coisas e se importa comigo. Eu gosto dessa música porque ela relembra, para mim, esse tipo de relação, esse conceito teológico da soberania de Deus e também essa questão relacional dele que se importa com a gente. Então isso é algo que realmente muda a nossa dinâmica de vida, a nossa dinâmica de fé. Antes da gente entrar na mensagem, um aviso: esse mês de janeiro e fevereiro a gente não tem os grupos cultivo, eles vão retomar no finalzinho de fevereiro para início de março, é quando a gente retoma os nossos grupos caseiros, e durante esse tempo nós temos os nossos encontros aqui na igreja. E aí nós temos, os encontros, eles são estudos bíblicos, então é uma dinâmica diferente do que é o grupo caseiro, também é diferente do que é a pregação, é um momento que a gente pode perguntar, responder, debater ideias, conceitos, estudar juntos algumas coisas da Bíblia que também habitualmente a gente não estuda ou não fala sobre eles nos cultos ou nos grupos, porque os ambientes são diferentes, né? Então, o que é o propósito nosso de uma pregação no culto é muitas vezes diferente do que é o propósito de um estudo de grupo e é diferente de um estudo bíblico como esse aqui. Então, nós começamos já na quarta-feira passada, vamos continuar nessa quarta agora, está sendo as quartas-feiras às 20 horas, 8 horas da noite, vamos ter todas as quartas de janeiro e algumas de fevereiro, e aí logo depois ali do feriado de carnaval, então a gente vai retomar os nossos grupos. Então a gente tem, entre outros temas, o tema, por exemplo, que a gente vai falar nessa quarta-feira especificamente, entre outros, a gente vai falar sobre os desafios da igreja no mundo contemporâneo, vamos falar sobre essa nova moralidade, por exemplo, aí como é que fica a igreja e a Bíblia, inclusive, nessas questões de aborto, como é que fica nas questões de homossexualidade, como é que fica na questão dos esoterismos, das superstições. Nós vamos pegar essas coisas que estão no nosso entorno, que estão
em alta, né, na política, na divisão política, no acirramento político. Nós não vamos pegar nessas coisas, sim, a gente vai falar um pouco sobre o que a Bíblia diz para a gente sobre esses temas. Mas vamos ter outros temas ao longo das quartas-feiras, como, por exemplo, o que o demônio faz, né? Qual que é a relação dele conosco? Ele interfere na nossa vida, não interfere na nossa vida? Mexe com a gente, não mexe com a gente? Vamos falar também sobre maldições, né? Existe esse negócio de maldição? Se existe, qual a relação que isso tem com a gente? O que a Bíblia fala sobre como entrar debaixo de maldição, ou como evitar maldição, ou como lidar com esse tipo de situação? O que é maldição, o que é superstição e coisa da nossa cabeça? Então, esses estudos de quarta servem para a gente poder trabalhar esses tipos de assuntos. São assuntos que habitualmente a gente não fala neles em uma pregação ou não fala neles num estudo caseiro, porque as propostas são diferentes. Então, se você não estiver de férias, estiver por aí, vale a pena se programar. Quartas-feiras normalmente vai até às 21h15. É o horário que a gente encerra. Depois bate um papo aqui, fica junto um pouquinho e vai embora. Bom, mensagem de hoje, né? Eu queria pensar com vocês sobre como que a gente pode vencer altos e baixos na vida da gente. Muitas vezes, quando a gente faz uma análise da vida, descobre que a vida é uma sequência de altos e baixos. Pode ser que a sua vida seja a sua vida, você olha assim para ela como um todo, e aí várias áreas são assim, você tem momentos maravilhosos, momentos não tão maravilhosos assim. Às vezes não é toda a vida, mas uma área. Você vê assim, puxa, as outras coisas da minha vida dão certo, isso aqui especificamente parece que é difícil, tem vezes que fica maravilhoso, tem vezes que fica horrível. Então, muita gente passa por esse tipo de situação. Eu lembro de um curso que eu dei lá para o CDL de Campo Bom, e era um curso de empreendedorismo, estava falando com empresários, comerciantes, industriários, pessoas que são filiadas ao CDL lá de Campo Bom, e aí a gente estava, acho que entre a sexta e a sétima aula ali do curso, o pessoal estava mais à vontade para poder falar sobre as suas vidas, e aí um dos que estavam lá presentes, ele resolveu contar a experiência de vida dele, falou assim, puxa, eu já quebrei 3 vezes, eu estou aqui, estou fazendo isso aqui, mas eu já passei por 3 quebras na minha vida. E aí ele contou um pedacinho da história, eu perguntei para ele o que ele achava que tinha causado isso. Aí ele falou para mim é o desânimo. E aí ele contou a história dele. Ele falou que ele começou, lá na primeira empresa que ele teve, ele resolveu pensar uma coisa que ele achava que as pessoas queriam, ou que precisavam, ou que ia dar certo. E ele era um cara muito bom comercialmente, com clientes, com esse negócio de poder vender o peixe dele e as pessoas gostarem daquilo que ele fazia. Então ele juntou um dinheiro que ele tinha, pediu emprestado para mais algumas pessoas, iniciou o negócio dele e prospectou cliente, etc. E ele falou, o negócio deu certo assim por uns 5, 6 anos. Mas aí, de repente, ele notou que ele já não tinha mais vontade de ir trabalhar como ele tinha antes. Aí ele já chegava mais tarde no trabalho, ele saía mais cedo, o negócio é dele, ele não tinha que prestar contas para ninguém. Às vezes ele marcava com um cliente, chegava no dia, aí ele não ia, e aí a coisa foi andando assim, de repente ele se viu no negativo, a empresa ficou inviável. Aí ele disse, quebrou, indenizar funcionário, pagar fornecedor, não sei o quê. Aí passou um tempinho, ele falou, não, mas eu agora vou vencer na vida. Ele, de novo, retomou, e aí ele contou que 3 vezes aconteceu, ele tinha quase 60 anos, e ele falou que ao longo da vida, 3 vezes, mesma coisa, ele chegava, aí ele empolgava, aí ele começava, aí ele fazia as coisas direitinho, e aí dava certo, daqui a pouco ele já estava desmarcando as coisas de novo, ele dava problema com os funcionários, a gente não tinha aquele ânimo de lidar com os funcionários mais, e aí a coisa, ela afundava de novo, o sentimento de desânimo voltava, e o padrão de comportamento era repetido. Esse é um sentimento ou um comportamento muito mais comum do que a gente imagina que seja. Talvez você passe por esse tipo de coisa e imagina que é só com você,
Ou você acha que só você sente esse tipo de problema ou tem determinado tipo de problema? Até porque nesses tempos nossos de isolamento relacional, a gente vê muito a vida das pessoas pelas mídias, pelas redes sociais. A vida das pessoas nas redes sociais sempre é legal, né? Porque são só os melhores momentos, são os highlights. E aí a gente olha para a nossa vida que não é daquele jeito o tempo todo e a gente começa a achar que, não, eu acho que só eu tenho esse tipo de situação ou tenho esse tipo de problema. Pode ser que não é no trabalho, mas é no casamento. Você tem os seus altos e baixos no casamento. Às vezes o seu casamento é legal, as coisas estão bacanas, está relacionando bem, está gostoso, a coisa vai bem dentro de casa e tudo, daqui a pouco afunda de novo. E aí você já quer desistir, já desanima, já não sabe mais o que fazer e tudo mais. Aí você pensa assim, não, mas eu vou dar um gás, eu vou investir, vou prestar mais atenção na minha esposa, no meu marido, vou cuidar mais das coisas que ele se importa, vou servir mais ele, servir mais elas. Aí o casamento fica bom de novo. Aí você vai, fica aquela coisa, daqui a pouco você desanima, já não tem mais aquela vontade de fazer aquelas coisas de novo, já não elogia, não faz a coisa, aí daqui a pouco o negócio está ruim de novo. Às vezes nos estudos, você pensa assim, não, eu quero estudar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ter uma formação, e aí você vai lá, você se matricula, faz tudo direitinho do que tem que fazer, e pensa, não, agora eu vou estudar, vai dar tudo certo, se empolga, já se visualiza daqui a 3, 4, 5 anos formada, as coisas dando certo, mas aí vem prova, vem as dificuldades ali da matéria, que a matéria é chata, um professor que é ruim, aí a sua vida, que quando você se matriculou, estava tudo em ordem, não tinha problema nenhum, aí começa a dar um probleminha aqui, dá uma crisinha financeira ali, dá uma coisa que demanda sua atenção um pouco, aí você já desiste. Aí quando olha para trás, já começou 2, 3, 4 cursos diferentes e a coisa não anda. Às vezes é relacionamento com pessoas. Você faz assim, não, esse ano eu vou valorizar mais minhas amizades, eu vou fazer mais bons relacionamentos, vou estar junto com as pessoas, e aí você começa legal, e aí vai, encontra com alguém, chama alguém para jantar na sua casa e tudo. Daqui a pouco você já começa a desmarcar, você marca um compromisso para daqui a um mês, quando chega aquele dia, você acorda meio assim, aí já desmarca, não sei o quê, e de repente começa a ver as pessoas saindo, as pessoas postando foto juntas num aniversário, num restaurante, não sei o que, vocês perguntam, por que eu não estou sendo convidado para esses negócios mais? Ou por que eu estou sem amigo? Por que eu não tenho gente comigo? E aí você percebe que a coisa ela fica oscilando. Às vezes é uma ação ou um serviço na igreja. Você já entendeu o que é o seu dom. Você já sabe o que Deus espera de você, quais são as coisas que Deus já te deu desde que você nasceu, de habilidades, talentos, e outras que Deus deu para você quando você aceitou Jesus, quando você entendeu o Evangelho, aí Ele foi lá e te deu mais algumas habilidades, você sabe o que são os seus talentos, aí você fala, não, conta comigo, eu vou ajudar, eu vou estar junto, eu vou ajudar as pessoas, eu vou acompanhar essa situação, eu vou assumir esse determinado ministério aqui dentro da igreja e tudo, mas aí as coisas começam a dificultar, as pessoas às vezes não correspondem ao que você achava que elas iam fazer, você acha que as pessoas ficaram ingratas, sei lá, a sua vida dá uma desandadinha ali também em alguma outra coisa dentro de casa que estava bom quando você começou, aí você já começa a cancelar compromisso, dá uma desculpa ali, outra desculpa, e daqui a pouco você desiste. E aí volta para o baixo de novo. Pior situação, às vezes é com Deus. Você entendeu o Evangelho fez sentido para você, você entendeu isso que a gente cantou aqui, que Jesus morreu por você, que você viu os seus pecados nele na cruz, e aí você pensa, como que eu não vou responder isso, amando ele de todo o meu coração, alma, força, entendimento, e aí você começa a amar a Deus de todo o seu coração, e aí você quer seguir a ele, você quer renunciar a pecados, você quer ver uma vida de santidade, você resolve que você vai orar, você vai ler a Bíblia, mas aí daqui a pouco você percebe que passou um dia e você não leu. Aí passou um dia, outro você não orou. Aí passou um outro dia, você cedeu a um pecado que nem era tão tentador assim, mas você pensou, isso aqui, vou ficar esquentando minha cabeça com isso. E aí sua vida com Deus começa de novo a ir para baixo. E aí você fala, não, agora eu vou ficar sério. Aí você fica sério, aí daqui a pouco você está capengando de novo. Por que isso acontece? Por que essas coisas
acontecem na vida da gente? Por que às vezes a gente tem a vida da gente com altos e baixos? Ou por que às vezes a gente tem áreas da vida da gente com altos e baixos? Eu listei 4 razões de por que essas coisas podem acontecer na vida da gente. A primeira delas é o desequilíbrio hormonal. Eu não sei se você sabe, mas o que faz você sentir as coisas que você sente, felicidade, tristeza, raiva, angústia, ansiedade, todas as coisas que você sente. Não é que tem uma coisa dentro do seu peito assim que brota e faz isso acontecer. Deus fez a gente da seguinte maneira: a gente tem o cérebro da gente, nós temos glândulas no corpo que despejam hormônios. Hormônio é uma substância. E aí, quando você gosta muito, sei lá, de uma pessoa e você encontra aquela pessoa, as glândulas, elas despejam hormônios no seu cérebro que fazem com que você fique feliz. E aí você se sente bem, sente prazer, você sente alegria, e você sorri, você abraça a pessoa, você fica efusivo e etc. Aí você está ali conversando com aquela pessoa, de repente você recebe uma ligação do seu celular e alguém fala para você que uma pessoa que você ama muito morreu. Imediatamente, outras glândulas secretam outros hormônios no seu cérebro e você fica triste, fica chocado. Sente aquela coisa. Por quê? Porque você secretou ali no seu cérebro recebeu essas informações que agora você precisa sentir tristeza. Aí você sai ali daquele bate-papo com a pessoa, vai para o carro e um ladrão aponta uma arma na sua cabeça. Aí suas glândulas secretam outros hormônios, aí adrenalina, e você já fica ansioso e assim, às vezes tem gente que cola e não reage, tem gente que fica mais forte e mata o ladrão, mas é aquilo ali, secretou no cérebro, o cérebro seu começa a sentir. Quando você está beleza, está saudável, as coisas estão todas normais, os seus hormônios, o seu cérebro e os hormônios, eles têm uma boa relação. Então, você sempre tem os bons hormônios ou os maus hormônios secretados nos bons e maus momentos, o seu cérebro recebendo essa informação. Aí você sente felicidade, tristeza, alegria, angústia, ansiedade, todas as coisas naturais que a gente sente na vida da gente. Se você tem um desequilíbrio, N fatores causam isso, causam uma doença, alguma coisa nesse sentido, começa a dar errado, essa relação funciona errado. Você recebe uma notícia boa, mas suas glândulas de tristeza estão secretando hormônios de tristeza. Então, por mais que a notícia é boa, você não consegue reagir àquilo ali. Ou se você, às vezes está tudo beleza na sua vida, tem nada ruim acontecendo, mas suas glândulas secretam ansiedade no seu cérebro, você está com aquela ansiedade, não sabe por que isso está acontecendo, porque não tem. É porque você teve um desequilíbrio hormonal. Se esse é o caso, se é isso que acontece com você, isso é uma doença como qualquer outra doença que a gente tem na vida da gente. Todos nós temos ou teremos uma e várias doenças ao longo da vida, até o dia que uma mata a gente no final das contas. Você precisa procurar um médico. Aí você vai no médico, o médico vai fazer uma análise, vai ver direitinho, eles têm os meios deles de descobrirem o que acontece, às vezes consegue eliminar, às vezes consegue amenizar esse tipo de situação com um tipo de remédio, você dá uma equilibrada emocional e você consegue passar a sentir as coisas de acordo com o que elas estão vindo. E, infelizmente, né, essas doenças, elas são assim, nunca estraga a glândula da alegria, né? E você fica alegre o tempo inteiro. Sempre estraga as glândulas da tristeza e da ansiedade, porque é uma doença. Outro fator que causa esse tipo de coisa é uma má educação emocional. Em regra, nós não fomos institucionalmente bem educados emocionalmente. As pessoas não ligavam para isso nas décadas passadas, nos séculos passados. Muitas pessoas nem sabiam que isso existia. A maioria dos nossos pais e mães não sabiam que isso existia. Às vezes a gente não sabe direito qual que é a relação, como é que funciona esse tipo de coisa. E aí você não foi ensinado a lidar com dificuldades, não foi explicado por que as coisas dão errado, como que você tem que sentir apropriadamente em cada nível de coisa que dá errado. Então, uma coisa dá erradinho, você sente muito, uma coisa dá erradão, você sente do mesmo jeito, não tem uma proporção de medida. Uma coisa dá certo, você se empolga bastante, e uma coisa dá muito certo, você não se empolga tanto.
porque você não foi ensinado a lidar com essas coisas, a lidar com frustração, a entender quais são as ações correspondentes aos problemas correspondentes, e aí não teve essas habilidades sociais bem desenvolvidas, passa a ter dificuldade de encarar as dinâmicas da vida, porque a vida é dinâmica. O tempo inteiro na vida da gente as coisas estão mudando, as coisas estão acontecendo. Tem dia que está bom, tem dia que está ruim, tem dia que as coisas dão certo, tem dia que as coisas dão errado, tem dia que as pessoas tratam você bem, tem dia que as pessoas tratam você mal. A vida inteira vai ser assim. E aí, se você não aprendeu a dosar certinho o jeito de lidar com cada uma dessas coisas, acaba começando a viver altos e baixos na sua vida. Outra situação é uma grande dificuldade. Se você se encontra diante de uma grande dificuldade, uma coisa que você faz, não, isso aqui é intransponível. Isso aqui não tem como. Isso aqui não tem como superar, não tem como resolver. Cheguei nesse caos aqui e não tenho mais o que fazer. Se você acredita que não dá, obviamente, se você estava num alto, num momento bom da sua vida, você murcha. Aí você pensa, agora já era. E muitas vezes, né, ao contrário do que às vezes a gente lê em alguns livros por aí, tem coisas na vida que é realmente impossível. Né? Tem um monte de coisa que você começa a fazer na sua vida, não dá para fazer. Não importa você acreditar bastante, você ter bastante gana, garra, tem coisas que não dá para fazer. Nós somos seres limitados, a gente precisa entender que a gente tem limitação e que as limitações elas acabam impedindo-nos de viver direitinho. Mas aí você paralisa aí a sua vida inteira, já vai para o buraco e a coisa vai embora. Uma outra razão, a quarta razão que gera esse tipo é quando você muda as suas convicções. Então pensa assim, por exemplo, o que você sentia em relação a Deus quando você não acreditava nele, ou achava que até que ele existia, mas não entendia direito como que as coisas aconteciam, e o que você passou a sentir quando você entendeu o Evangelho. O que Jesus fez por você? Você estava em relação podia estar bem em outras áreas da sua vida, mas em relação a Deus você estava num baixo, de repente você foi para um alto, você ficou feliz com Deus, você ficou alegre, você falou, puxa, que legal, é isso aqui, é para Ele que eu vou dedicar a minha vida. Por quê? Você mudou uma convicção, mas de repente você passa a desacreditar. Talvez não desacreditar em Deus como um todo, mas desacreditar numa coisa que Ele falou, numa coisa específica que Ele disse, e aí a sua convicção muda, você já vai para uma baixa no seu relacionamento com Ele. Assim é com a sua vida, no seu trabalho. Você acreditava que aquela carreira profissional era a carreira profissional de sua vida, estava feliz com aquilo, animado, alegre, empolgado. De repente, sua convicção sobre a vida profissional muda. Aí já não está mais tão empolgado, você vai para uma baixa, etc. Ou seja, mudanças de convicções. Se você tinha uma certeza sobre algo que valia a pena investir sua vida, e a certeza acaba, naturalmente, o seu ânimo de continuar investindo a sua vida naquilo ali vai embora junto. E aí, se você tem mudanças de convicções com muita frequência, a sua vida fica oscilando também, fica altos e baixos. Então, um desses fatores já é suficiente para causar altos e baixos, mas às vezes a gente tem uma soma desses fatores na vida da gente ou em alguma área da vida da gente, que acaba fazendo com que a gente comece a oscilar na vida. Eu acho que a principal pessoa de toda a Bíblia que sofria com esse tipo de problema aqui e venceu, porque tem outros que sofriam e se deram mal, mas um que tinha oscilações e venceu era Pedro, apóstolo Pedro. Pedro era um cara que claramente era cheio de altos e baixos. A Bíblia conta todos, parece, dele. Você lê Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Paulo, porque Paulo também falava dele, também criticava ele quando ele estava nas suas oscilações. Você vê que Pedro era um sujeito assim. Tinha um dia que ele acordava e ele falava assim, agora eu vou ser o cara mais fiel a Deus da vida. No dia seguinte ele estava negando a Jesus. Né? Tinha dia que ele acordava, eu vou morrer por essa causa. Tinha dia que ele estava abandonando a causa. Tinha dia que ele ia, tinha dia que ele não via. E ele sofria por causa disso. E Jesus, quando vai tratar com Pedro, desde o início, quando Jesus escolheu Pedro para ser
o sucessor dele, para ser o líder da igreja, para ser a pessoa que quando Jesus fosse assunto aos céus, ele teria sobre si a responsabilidade de direcionar a igreja, conduzir a igreja. Jesus tinha que tratar esse tipo de coisa na vida de Pedro, porque Pedro não podia, num dia, chegar e falar: deixa comigo, Jesus, eu vou cuidar de tudo, vou cuidar de todo mundo, vou cuidar da tua igreja. E imagina que a igreja começou com 100 e poucas pessoas, toda a igreja que existia no mundo inteiro era o que a nossa igreja é hoje, e aí Pedro é a pessoa que vai conduzir essa coisa para frente, senão um dia ele acorda e fala: eu não quero mais, acho que não vai dar mais, e acabava a igreja, né? Então, Jesus, ele trata Pedro ao longo da vida dele, e aí tem uma situação muito específica, que é que eu queria ler com vocês hoje, uma história que eu gosto muito, para mim é uma das histórias mais ricas do relacionamento de Jesus com uma pessoa que a gente vai ter na Bíblia. E Jesus, nesse momento, ele resolve começar ou continuar esse tratamento com Pedro, e nessa história a gente tem um resumo do que é a vida de Pedro, até que ele então consiga vencer esses altos e baixos, e ficar só nos altos, e progredir, e avançar, e continuar fazendo as coisas que devia fazer. Mateus, que estava presente no dia, viu a situação ao vivo e a cores ali na frente dele, ele resolve registrar isso lá no capítulo 14 do seu evangelho. E o recorte que a gente vai pegar está a partir do versículo 22. O que tinha acontecido até o versículo 22? Jesus e os discípulos, eles tinham ido num lugar lá, tinham pregado para um monte de gente, tinha uma multidão que tinha se reunido para ouvir Jesus. Normalmente os discípulos ajudavam Jesus nesses momentos de pregação, de acompanhamento com as pessoas, etc. Quando Jesus terminou a pregação, ele falou para os discípulos atravessarem para o outro lado de onde eles estavam, e tinham, eles chamavam de Mar da Galileia, na verdade era uma lagoa muito grande, que fica nessa região que eles estavam lá, seria tipo a Lagoa dos Patos, assim, vamos pegar assim em proporção, para a gente conseguir entender a geografia do lugar. E aí, Jesus fala para os discípulos irem, enquanto o próprio Jesus ia ficar ali, terminando de conversar uma coisa e outra com alguém, dar um aconselhamento final, curar uma pessoa que tinha ficado por ali, para depois seguir viagem junto com eles. Então, é a partir daí, do versículo 22, que a gente tem essa nossa história. Logo em seguida, esse momento que eles Jesus tinha pregado ali, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então, os discípulos foram, e o barco, né, que eles usavam seria tipo assim, talvez metade ou pouco mais da metade desse púlpito aqui. Não era um navio, não era um troço muito grande, não. Era uma coisa mais ou menos assim que eles usavam para fazer essas travessias deles lá. Tendo despedido a multidão, Jesus subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Aquela região do Mar da Galileia ali, ele é mais ou menos parecido com essa nossa região aqui, de vez em quando. Dá umas tempestades, tipo esses ciclones bomba, esses troços que de vez em quando acontecem por aqui e causam uns estragos maiores. Então, esse tipo de coisa acontece lá também, acontecia naquela época, e parece que era um negócio desse que estava começando a se formar ali no Mar da Galileia enquanto eles estavam. Igual aqui também, você está aqui, está tendo sol, você olha para Porto Alegre, está tendo um ciclone bomba que está destruindo tudo lá, né? E aqui não está acontecendo nada e passa o negócio. Então isso acontece lá também. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Então, Jesus ficou ali num monte orando, aí ele olhou assim, viu que o negócio estava ficando agitado lá no lugar que eles estavam, os discípulos lá baixando vela, pegando remo, vendo como é que vai controlar o negócio, para que se vira o barco deles ali naquela situação, morria afogado, era um troço preocupante para eles naquela época. Aí Jesus resolve usar a capacidade de fé que ele tinha, e ele fala assim, não, agora eu vou então lá encontrar
com eles. E aí, por que Jesus anda sobre o mar? Porque ele podia. Né? Aí ele vai. Ele, então, entra lá no Mar da Galileia e continua dando os passos dele para tentar encontrar com eles aonde eles estavam ali naquela situação. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Você imagina se você vai pescar lá na Lagoa de Osório, né? E aí você fica de noite lá na Lagoa de Osório e tudo. E o que eles deviam ver? Uma coisa vindo assim, um sujeito vindo andando sobre a água com uns panos, voando para trás, assim, o vento batendo. Você vai lá na Lagoa de Osório pescar, é a noiva da lagoa, né? Você vai entrar em pânico. Então você nem acreditava na noiva da Lagoa de Osório até esse momento. A superstição, a bobajada dessas pessoas e tudo mais. Mas se você está lá pescando, imaginem, Carlos, pescando lá no barco sozinho, aquele vento, então com o Rinaldo junto ali, bate aquele vento e vem uns ventos esvoaçantes, assim, branquinho, né, andando até você. Acabou. É o que eles sentiram nesse momento. Todas as referências de superstições populares, devia ter o fantasma da Galileia, eles deviam ter umas coisas assim lá também, tudo veio na cabeça deles naquele momento, eles entraram em pânico, porque a última coisa que você vai pensar é que Jesus resolveu vir andar, porque Jesus nunca tinha feito isso, até então, né? Então é uma coisa, você entra em pânico. Eles entraram em pânico, gritaram, apavoraram, e Jesus, gente, calma, peraí, né? Imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Aí, nesse cenário, vem Pedro. Pedro é o cara dos altos e baixos. Pedro não é o cara normal. Não é aquele sujeito que vai passar pela história e ninguém nunca vai saber quem é ele. Ele não é aquela pessoa que chega num ambiente e sai do ambiente e ninguém nunca percebe que ele estava naquele ambiente. Pedro é o cara dos altos e baixos. Se ele estiver nos altos, ele vai chegar no ambiente, vai dominar o ambiente, vai controlar a coisa, não sei o quê. Se ele estiver nos baixos, ele vai chegar no ambiente, vai brigar com todo mundo, vai xingar com todo mundo, porque Pedro era assim, ele era um cara de altos e baixos na vida dele. Nesse momento ele estava no alto, estava assim, empolgadaço assim, com a vida e tudo. Aí quando ele olhou para aquilo ali e já deu o grito, Jesus falou, sou eu? Deve ser mesmo. Aí ele vira e fala, Senhor, diz Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Esse é o cenário. Vamos dar uma pausinha rápida aqui. Esse é o cenário. É o desafio. Isso aqui é o alvo de Pedro. Pedro agora tem uma expectativa. Pedro, talvez por impulso, provavelmente até por impulso, mas, enfim, ele tem agora um alvo na vida dele. Ele estabelece que tipo de pessoa que ele quer ser. Ele quer ser alguém diferente. Pedro quer fazer algo extraordinário. Ele quer ser a segunda pessoa na história da humanidade a andar sobre as águas, o primeiro não-Deus a andar sobre as águas, e se por acaso João, Mateus, Tomé, que estava no barco ali também, quisesse ir atrás, só vieram porque eu fui, né? Então esse é o Pedro, e aí ele pensa assim, não, é esse tipo de pessoa que eu vou ser. Eu não vou passar por essa vida de uma forma insignificante. Vou fazer algo extraordinário. E olha só, ele está certo, ele está errado de querer ser uma pessoa assim. Ele não está errado de querer fazer a diferença. Ele não está errado de querer marcar a história. Ele não está errado nessa situação. Porque Pedro sabe quem é Jesus. Ele já tinha visto Jesus fazendo muitas outras coisas antes. Ele confia em Jesus. Ele sabe quem é Jesus e quem que ele, Pedro, pode ser em Jesus. Ele sabe, obviamente, como qualquer um, que andar sobre as águas é completamente possível, mas em Jesus não é. Se Jesus quiser que ele faça aquilo. E que se Jesus quiser que ele faça aquilo, e ele se propuser a fazer aquilo, ele vai ser o cara que fez. E vai marcar a história dele, da vida das pessoas que estão junto com ele, e gerações vão ouvir essa história e vão ser impactadas por essa história.
Ele sabe o que Deus pode fazer por ele e através dele. Todos nós podemos fazer coisas extraordinárias em Jesus. Se a gente entender o que Jesus quer, se a gente entender o que a circunstância está se apresentando, todos nós podemos fazer coisas extraordinárias em Jesus. Fazer coisas diferentes, ter um propósito, é o que Jesus deseja da gente. Por que todos nós podemos fazer isso? Olha só como que Jesus responde ao pedido de Pedro. Jesus vira para Pedro e fala assim: venha! Respondeu ele. É o que Jesus quer. Você quer andar sobre as águas e vir aqui encontrar comigo, Pedro, e a gente voltar caminhando junto para o barco? Vem, vamos experimentar isso aqui. Vamos passar por isso aqui. Jesus, ele era um cara muito de boa, ele era um cara muito leve, assim, às vezes a gente acha, não, tem que passar por isso aqui para sofrer, não sei o quê. Não, nunca mais as pessoas vão andar sobre as águas, mas eu estou aqui hoje, e se o Pedro quiser, ele anda. É igual quando o pessoal criticava os discípulos que eles não jejuavam, e os discípulos eram meio avacalhados em algumas disciplinas espirituais, eles ficavam assim: Jesus, os discípulos de João Batista jejua e os seus discípulos não jejuam. Jesus fala assim: não, eles vão jejuar um dia, calma, hoje não, eu estou junto aqui. Né? Calma, vamos devagar. Jesus era tranquilo, e aí ele quer que Pedro experimente coisas diferentes, assim como ele quer que a gente experimente coisas diferentes. Se é o Senhor Jesus, manda que eu... E Jesus fala: venha. O que é a sua coisa extraordinária? O que é aquilo que você poderia fazer sem Jesus? Não, mas com Jesus poderia. O que é aquilo que, se você fizer, você vai marcar a vida de outras pessoas? O que é aquilo que, se você fizer, você vai inspirar a vida de outras pessoas? Que sem Jesus, talvez é impossível. Mas se Jesus falar: vem, você vai fazer junto com ele. Aí Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, vamos lá, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Jesus quer que você seja melhor. Jesus quer que você faça coisas extraordinárias. Jesus quer que você tenha uma vida melhor e mais feliz, que você tenha um bom casamento, que você seja bem-sucedido, que você tenha uma vida espiritual vibrante. Jesus quer que você seja alguém que vai marcar a sua geração. Estava conversando com a Sabrine, acho que uma ou 2 semanas atrás, quando a gente fica meio de férias assim, aí a criatividade fica mais solta ainda, né? Aí eu estava pensando sobre o meu bisavô. Ninguém sabe quem é o meu bisavô mais. Ninguém conta as histórias dele. Eu tenho a menor ideia do que meu bisavô fez. Ele nasceu e morreu lá no Líbano, na virada do século XIX para o século XX. Meu avô veio para o Brasil ali na época da Primeira Guerra Mundial, migrou para cá. E o meu avô, já sei que existiu, já tem 1 ou 2 histórias sobre ele, já tem 1 ou 3 coisas que falam assim: isso que você faz era igual o seu avô fazia e não sei o quê. O meu bisavô, a gente não tem mais a menor ideia de quem foi ele. A gente tem o nome dele porque fica registrado nos documentos. Eu estava conversando com a Sabrina, pensando sobre assim: até quando que as pessoas vão lembrar de mim? Eu estava pensando, né? Será que no ano 2100 ainda vai ter gente falando: não, Mateus, e vai contar uma história de mim assim? Ou no ano 2120 ou 2105? Quando será? Até quando que isso vai? Jesus quer que seja por gerações. Essa é a expectativa dele para nós. Ele quer que a sua história seja contada por gerações. Por quê? Porque você vai impactar a vida de pessoas que vão falar para os filhos: olha, minha vida mudou por causa... E que vão falar para os netos: olha, eu só estou aqui porque meu pai mudou a vida por causa de... Essa é a expectativa que Jesus tem para a gente. Para a gente, a partir de coisas que nós podemos fazer nele. Agora,
Se eles estavam escutando Jesus, vamos tentar imaginar aqui a distância, talvez, pensando no vento, barulheira que às vezes o vento faz, o barco estava mais ou menos aqui, Jesus devia estar, sei lá, talvez ali no Márcio, talvez no Samuel, no máximo assim, de distância, e gritando para cá, e eles vendo aquela coisa assim, não sei, eles conseguindo escutar. Então Pedro desce do barco, né? É o texto ali, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Deu, sei lá, 4 passos, 5 passos, 7 passos, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Mas quando ele reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Olha só que interessante, não tinha parado de ventar, a tempestade não tinha passado, o ciclone bomba estava rodeando ali o negócio, eles ainda estavam bem chacoalhados, não sei o que, mas só que ele entrou no alto dele, confiança em Jesus, fé em Jesus, que vento o que? Jesus está ali, eu vou andar e vou encontrar com ele ali, vou falar com ele ali. As circunstâncias externas estavam as mesmas, elas não eram favoráveis, elas não eram legais, estava ruim o negócio ali. O vento continuava soprando. É assim com a vida da gente também. A gente tem controle sobre uma série de circunstâncias externas. Você não controla o vento. Você não controla os impactos que decisões de outras pessoas têm diretamente na sua vida. Você não controla os impactos que a economia vão ter na sua economia doméstica. Você não controla quando alguém toma uma decisão errada lá fora, enche a cara e atropela uma pessoa querida da sua família. Você não controla uma doença quando ela vai chegar, quando ela vai... A gente não controla uma série de coisas. Então, uma série de coisas na vida da gente que vem e incomoda, e atrapalha e perturba. A consciência da dificuldade e, às vezes, até da impossibilidade de se fazer aquilo que você está fazendo aparece. E, às vezes você estava lá, animou, começou a fazer, começou a desenvolver aquele trabalho, aquela situação, a cuidar da sua vida, cuidar do seu casamento, envolveu ministerialmente, estava amando a Deus sobre todas as coisas, mas aí você começa a ter consciência, porque a dificuldade já estava ali, sempre esteve ali, mas você começa a ter consciência dessas dificuldades. Aí você começa a pensar no vento que está soprando contra, você começa a pensar nos contras de se fazer aquele tipo de situação. E aí, na mesma velocidade que você às vezes empolga e anima, você afunda. Foi o que aconteceu com Pedro. Na mesma velocidade que ele saiu do barco e deu os primeiros passos, ele afundou. Nada mudou do lado de fora. Mas alguma coisa mudou do lado de dentro. Na vida de Pedro, altos e baixos era uma coisa comum. Nós não temos como saber se Pedro tinha algum desequilíbrio hormonal, porque o prontuário médico dele se perdeu. E aí a gente não consegue mais verificar essa situação. Agora, todas as outras 3 características ou fatores eram presentes na vida de Pedro. Pedro tinha uma má educação emocional, ele era um sujeito apelão, era um sujeito que se alguém fazia uma coisa que ele não gostava, ele gritava, xingava, falava palavrão, era um cara estouradão, né, violento, agredia, cortou a orelha do sujeito lá no dia, falava pelos cotovelos. Ele não era um cara emocionalmente educado, ele não era uma pessoa assim que sabia o que fazer, sabia como se comportar. Se a ameaça é 5, eu tenho uma reação 5, mas se a ameaça é 2, eu tenho uma reação 2. Se alguém vem contra mim com um nível 3, eu respondo no 3, se vem no 8, aí eu respondo. Pedro não era assim. Pedro era um sujeito destemperado. Pedro estava enfrentando uma grande dificuldade. Ninguém andava sobre a água, e esse é um troço impossível. Até hoje é impossível. E surgiu, e era uma grande dificuldade fazer aquele tipo de coisa. E Pedro teve mudança de convicção. Quando ele estava dentro do barco, ele tinha uma certeza absoluta a respeito
das circunstâncias e de Jesus, mas quando ele deu os primeiros passos, essa certeza dele mudou. Ele mudou a convicção de vida dele, ele mudou a crença dele. Agora ele não acreditava naquilo, ele acreditava em outra coisa. Todos esses fatores aqui, exceto o primeiro que a gente não tem como ter certeza, estavam presentes na vida de Pedro. E aí isso faz com que ele saia do alto e vá para um baixo. Como que essa história termina? Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E aí, quando eles entraram no barco, o vento cessou. Olha só que interessante, Jesus foi lá, segura ele, não deixa ele afundar, põe ele de pé de novo em cima da água. Ele recobra a fé, recobra a convicção dele, porque ele continua andando ali junto, e está acontecendo ali, acalma de novo, entra para dentro do barco, e aí o vento para. Acabou, o ciclone extratropical foi embora, aquela confusão passou, o barco está calminho de novo ali, está tudo bem, está tudo bem. Como é muitas vezes na vida da gente. As dificuldades vêm, as dificuldades vão embora. A crise vem, a crise vai embora. Problema grave surge, o problema grave se desfaz. E ao longo da vida, é assim o tempo todo. O vento vem, o vento vai, o vento vem, o vento vai, o vento veio ano passado, foi embora, vem esse ano de novo, vai embora, ano que vem, vai... E a vida da gente é assim, o tempo todo. O vento sempre cessa. As consequências das decisões que você toma enquanto estava ventando, não. O vento ia parar. Se Pedro segurasse mais um pouquinho, mantivesse a fé dele, fosse até Jesus e o vento ia passar. Sempre passa. Agora, a decisão que ele tomou no meio da tempestade ficou para sempre. E as consequências daquilo ficaram para sempre. Olhar para as dificuldades fez com que o Pedro perdesse a fé. E você? Como é que isso funciona para você? Você consegue identificar o que são ou as coisas que faz com que os altos e baixos aconteçam na sua vida, que faz com que você às vezes fique bem, às vezes fique mal? O que desequilibra você? O que faz com que você pense, não, essa área da minha vida aqui, quando ela desanda, aí tudo começa a desandar. Tem algumas coisas que são assim com você? São mais coisas externas ou são mais coisas internas? São coisas que você não tem controle do lado de fora, ou é como você sente em relação a essas coisas? Porque presta atenção, fé não é uma emoção, porque a gente às vezes não controla as emoções. A gente às vezes não controla as coisas de fora e às vezes a gente não controla as coisas de dentro. Fé é uma convicção que te leva a uma mesma ação. Apesar do que acontece do lado de fora, as circunstâncias, e apesar do que acontece do lado de dentro, os sentimentos. A gente sempre aprende aqui, fé não é sinônimo de crença na Bíblia. Fé é uma mistura inseparável de convicção com ação. Você tem que fazer aquilo que você acredita, é fidelidade, é a palavra emuná que aparece na Bíblia. Por isso que a fé ela não está linkada com as coisas que acontecem, que você não tem controle lá de fora, e nem com as coisas que você sente. Estou me sentindo mal, mas se eu continuar agindo de acordo com a minha convicção certa, eu vou continuar fazendo o certo,
E quando eu estiver me sentindo bem, eu vou colher os bons frutos de ter feito certo. Está tudo desabando do lado de fora, mas se eu continuar agindo de acordo com a minha convicção certa, e eu agir certo, quando tudo começar a se reconstruir do lado de fora, eu vou colher os bons frutos de ter feito aquilo ali. Sabe o que pode ajudar você a não oscilar nunca mais na sua vida? Um firme relacionamento com Jesus. Mais ou menos 2 anos depois disso aqui, porque isso aqui ele sintetiza os altos e baixos da vida de Pedro, mas Pedro continua. Depois disso aqui, Pedro ainda teve um monte de situação assim, vai e volta, gangorra na vida dele. Até que o dia, na última conversa pessoal que Jesus teve com Pedro, quando Jesus está para ascender aos céus, Jesus prepara um café da manhã para os discípulos ali, com um peixinho, um mel para eles, chama eles para sentar e conversar. E aí, depois que Pedro já tinha Pedro tinha acabado de ter tido um dos últimos altos e baixos graves da vida dele, de ter falado um dia antes: Jesus, eu morro contigo, se for preciso, mas no dia seguinte ele estava negando Jesus. Depois de um episódio como esse, Jesus vira para Pedro e por 3 vezes ele pergunta para Pedro, e eu separei uma dessas perguntas que dá uma resumida melhor assim no sentimento do que era a pergunta. Ele vira para ele e fala assim: Simão, que era o nome original de Pedro. Pedro é apelido que Jesus deu, ele não chamava Pedro, era um apelido carinhoso, Jesus falava com ele. Simão, filho de João, você realmente me ama? Você realmente me ama? Realmente? Essa é a pergunta que Jesus faz para Pedro. Porque se Pedro conseguisse realmente amar Jesus, ele iria eliminar os altos e baixos na vida dele. Se ele conseguisse pegar todos os aspectos da vida dele, todas as áreas da vida dele, a vida familiar dele, e pensasse assim: como é que eu posso amar Jesus aqui? O trabalho dele, e pensar assim: como é que eu posso amar Jesus aqui? Todas as áreas da vida dele, se ele pegasse e ele olhasse a partir do prisma de realmente amar Jesus, as circunstâncias externas poderiam oscilar, os sentimentos dele poderiam oscilar, mas ele sempre ia tomar a decisão certa e fazer a coisa certa. Amar Jesus realmente não vai impedir as coisas externas de oscilar, nem vai mudar o vai e vem das suas emoções. Mas se você amar Jesus realmente, e você definir a sua vida inteira a partir desse prisma aqui, você não vai ter mais altos e baixos. Você sempre vai saber o que é certo a se fazer, e você vai fazer o que é certo. E aí, os sentimentos oscilam, as circunstâncias oscilam, a sua vida não. Você vai sempre crescer. Você vai estar sempre andando para frente. Você vai estar sempre melhorando. Você vai estar sempre se relacionando melhor com as pessoas. Você vai estar sempre conseguindo tomar melhores decisões na sua vida. Você vai estar sempre tendo menos coisas para corrigir, menos coisas para consertar, menos problemas causados por você. Vão ser só os que são impossíveis de você trabalhar. O que é amar Jesus no seu casamento hoje? O que é amar Jesus na sua carreira profissional, nas escolhas que você precisa fazer, seja naquilo que vai ser a sua carreira profissional, seja nas que você já está dentro dela, sendo tomado por elas, os dilemas, os problemas, as circunstâncias. O que é amar Jesus na sua vida estudantil? Nos cursos que você vai fazer, nas coisas que você vai estudar. O que é amar Jesus na igreja? Pensando nos ministérios da igreja, nas pessoas da igreja. O que é amar Jesus em relação às pessoas que você conhece, que ainda não conhecem Jesus, que ainda não têm tido a oportunidade de redefinir a vida delas a partir
do Evangelho de Jesus, das palavras de Jesus. O que é amar Jesus em todas essas áreas? E nas outras, que talvez são mais particulares para você. Porque amar Jesus realmente vai impedir você de oscilar em todas as áreas da sua vida. Você realmente ama Jesus? Você realmente ama Jesus? Se você tem alguma dúvida em relação a essa resposta, ou se essa resposta for negativa, se você analisar dentro de você, você falar assim, não, eu ainda não realmente amo Jesus, eu não sei se eu realmente amo Jesus. Eu queria conversar com você. Eu queria que você me procurasse esse mês ainda. Eu queria sentar para a gente conversar sobre isso. Conversar sobre como que você pode realmente amar Jesus na sua vida, realmente ter essa pergunta que Jesus fez para Pedro aqui, porque ainda não tinha acontecido em Pedro. Então você não precisa se sentir mal se a sua resposta for negativa, você não precisa pensar, puxa, que péssima pessoa que eu sou. Porque para Pedro foi uma construção para isso acontecer. Mas eu queria conversar com você, porque isso vai mudar a sua vida. Para sempre. Não vai ser só uma circunstância ou outra. Vai mudar para sempre. Vou chamar os músicos, os diáconos aqui à frente, a gente vai ter a ceia nesse momento. Paulo, ele nos convida a gente separar esse momento da ceia para refletir, para a gente examinar a gente mesmo. Ele fala que às vezes a gente participa da ceia sem entender o que isso significa, ou sem internalizar o que isso significa. E aí ele fala, para que isso não aconteça, e aí um dia você se encontre diante de Deus e Deus fala assim, olha, infelizmente você foi reprovado, e você vai falar para Deus assim, Deus, como que eu fui reprovado? Eu não sabia. E ele responda para você, sabia, você participava da ceia, a ceia falava sobre isso com você. E aí mesmo assim, você não tomava a sua decisão. Para que um dia isso não aconteça com você, Paulo fala, examine-se a si mesmo, para que você possa comer do pão e tomar do cálice, anunciando a morte de Jesus até que ele venha dignamente. Então eu queria convidar você a fazer isso nesse momento. Você, para um minutinho, você vai fazer a sua oração do seu jeito, com as suas palavras. E aí não é para que você, se a resposta é, não, eu não amo Jesus realmente, não participe da ceia. Não é isso que Paulo fala. Paulo fala, você se examina e você participa. Eu queria que você, participando, fizesse esse compromisso com Jesus. Eu vou te amar realmente. E eu vou fazer, se eu não estou amando hoje, eu vou fazer tudo o que for possível na minha vida para te amar realmente. E aí a gente vai participar junto da ceia. Um minutinho, faz a sua oração do seu jeito, com as suas palavras, e aí nós vamos participar junto da ceia. Senhor Deus, queremos te agradecer pelo Senhor ter aceitado esse desafio de ter morrido por causa dos nossos pecados. E hoje a gente tem a oportunidade de celebrar contigo, Senhor, eternamente. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter dado a sua vida por nós. Obrigado por nos ter dado essa oportunidade de nos redimirmos dos nossos pecados, confiando e entregando a nossa vida a Ti, Senhor. Obrigado por esse momento, por essa ceia eterna. Amém. Vamos ficar de pé para a gente participar? Suportado por Cristo,
meus pecados levou. Pela cruz deu-me vida. Não sou mais eu, o pródigo voltou. Minha fé vem de Cristo. É tudo que eu tenho e sou. Dos pecados antigos, hoje eu limpo estou. Eu já fui um escravo, condenado também, mas Jesus me fez livre. Não vou voltar, eu seguirei meu rei. Minha fé vem de Cristo. É tudo que eu tenho e sou. Dos pecados antigos, hoje eu limpo estou. Tome a ceia. Tome a ceia comigo. Pegue vinho e pão. Sacrifício de vida. Ressuscitou, hoje eu te chamo irmão. Minha fé vem de Cristo. É tudo que eu tenho e sou. Dos pecados antigos, hoje eu limpo estou. A Bíblia nos diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele deu para os seus discípulos e disse: tomai e comei, porque isso é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso todas as vezes em que vocês comerem, em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Coma do pão. Por semelhante modo, depois que eles cearam, Jesus ele tomou o cálice, tendo dado graças, ele deu para os seus discípulos e disse: tomai e bebei, porque isso é o meu sangue que é dado por vós. É o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Façam isso todas as vezes em que vocês beberem, em memória de mim. Paulo diz que fazemos isso anunciando a sua morte até que ele venha. Então, até que ele venha, tome também do cálice. Minha fé vem de Cristo. É tudo que eu tenho e sou. Dos pecados antigos, hoje eu limpo estou. Mais uma vez. Minha fé vem de Cristo. E é tudo que eu tenho e sou. Dos pecados antigos, hoje eu limpo estou. Hoje eu limpo estou.
Senhor Jesus, muito obrigado pelo seu sacrifício, muito obrigado porque o Senhor morreu por nós, o Senhor perdoou os nossos pecados, nos dá uma nova chance, também trata a nossa vida, cura a nossa alma, restaura o nosso vigor. Nós somos gratos a Ti, Jesus, por todas essas coisas. Pedimos a Sua bênção para que, assim como o Senhor cuidou de Pedro tantos anos atrás, o Senhor cuide de nós também. O Senhor nos ajude naquelas coisas que nós temos os nossos altos e baixos, naquelas coisas que nós temos as nossas instabilidades, a conseguir entender esse processo de vir a amar realmente o Senhor. Nós sabemos que é o próprio Senhor que nos dá a oportunidade de Te amar, de conseguir ter um coração disposto a isso, voltado a isso. É isso que nós pedimos ao Senhor. Pedimos Tua bênção, Tua graça para isso. Eu peço que o Senhor leve cada um em paz, debaixo do Teu cuidado, da Tua proteção. Livra-nos de todo o mal e não deixe a gente cair na tentação de permitir que as circunstâncias externas ou os nossos sentimentos façam a nossa vida oscilar. Nós oramos a Ti em Teu nome, Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Se você está nos visitando, a gente quer te dar um presente especial. Não sai sem falar com alguém da nossa integração ali.